Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O agro foi fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil em 2025, mas há muitos desafios e entraves para serem resolvidos em 2026. Os dados foram divulgados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em 2025, o agro brasileiro colaborou para o crescimento do PIB e a redução da inflação, além de ser responsável por outros feitos importantes. Neutralizou rapidamente o foco de gripe aviária identificado no Rio Grande do Sul, foi declarado livre de febre aftosa sem vacinação e sediou a COP30, dando destaque para o setor na AgriZone. No entanto, o endividamento dos produtores cresceu. Além disso, para 2026, o cenário internacional deve ser instável, clima desregulado, dívida pública alta e fragilidade fiscal, além de insegurança jurídica. São vários os desafios apontados pela CNA a serem enfrentados pelo produtor rural, que nunca esteve tão endividado. Em outubro deste ano, o crédito rural com taxas de mercado registrou a sua maior inadimplência desde o início da série histórica em 2011, alcançando 11,4%. No mesmo período do ano anterior, o valor era de 3,54% e em janeiro de 2023 era de cerca de 0,5%. A falta de apoio para o seguro rural em 2025 também preocupa e deve refletir nos resultados do próximo ciclo. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural registrou o seu pior desempenho desde 2007, cobrindo apenas 2,2 milhões de hectares, o que representa menos de 5% da área agricultável do país. O principal ponto é que a gente está tendo uma desconstrução na política de seguro rural no Brasil. O valor que vem sendo colocado de 1 bi vem nos últimos anos, sendo que a demanda mínima seria 4, para a gente ter o mesmo que nós tivemos em 2021. E, por outro lado, esse ano foi pior ainda, foi mais crítico. Então, acho que o primeiro ponto é realmente o governo entender que o seguro é uma política de Estado e não de governo. A gente precisa de um mínimo de orçamento para fazer a ferramenta rodar. Outra questão para ficar atento no próximo ano é o processo de ratificação do acordo Mercosul-União Europeia, que deve avançar após a Comissão Europeia apresentar proposta para aprovar o capítulo comercial separadamente das partes política e de cooperação. Para a CNA, há riscos severos na implantação do acordo com possível aplicação de salvaguardas para produtos agrícolas do Mercosul importados na União Europeia, o que pode minar os ganhos esperados com o acordo. Sabe que a resistência maior é da questão do medo, e do receio que eles têm do aumento das importações de produtos agropecuários, que eles chamam de produtos sensíveis, e por isso eles estão fazendo isso. O acordo contempla um capítulo de salvaguarda baseado no que está discriminado, regido pela Organização Mundial do Comércio, que não é isso que a União Europeia está fazendo agora, e o acordo também possui uma cláusula de reequilíbrio de concessões, que foi uma solicitação, inclusive, que a CNA colocou para o governo antes da finalização do ano passado. Isso está contemplado lá. Essa negociação que eles estão fazendo é uma negociação absolutamente interna. O valor bruto da produção deve alcançar 1,57 trilhão de reais em 2026. Um crescimento de 5,1% em relação a 2025. O segmento agrícola deve totalizar 1,04 trilhão de reais, um aumento de 6,6%, impulsionado principalmente pelo aumento da produção de grãos. Já o VBP da pecuária deve atingir 2,2%, chegando a 528,09 bilhões de reais. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, as projeções para a safra 25-26 indicam que a produção total deve superar o volume colhido na safra anterior, podendo alcançar 554,8 milhões de toneladas, uma alta de quase 1%. O que o mundo precisa saber que o Brasil está consciente da sua responsabilidade de ser um grande produtor de alimento para o mundo. Que para o ano, com certeza, vai ser um ano bom para a agricultura brasileira, porque o clima está sinalizando que nós vamos ter um equilíbrio climático e, com certeza, nós vamos bater mais outro recorde de produção. Nós temos de rapidamente mostrar ao mundo que nós temos de passar de 400 milhões de toneladas de produção de grãos. Isso, com certeza,
o produtor rural tem competência para fazer. E sobre a aprovação da Comissão Europeia dos mecanismos de salvaguarda para importações agrícolas vinculadas ao Acordo Comercial da União Europeia com os países do Mercosul, o objetivo é proteger setores sensíveis do agro europeu diante de um possível aumento das compras de alimentos estrangeiros. O Brasil é um dos maiores produtores do setor no mundo e poderá ser um dos beneficiários do Acordo de Livre Comércio, que ainda não saiu do papel. O economista Miguel Daúde explica o que são esses mecanismos. São mecanismos de você estabelecer padrões e quantidades do que você importa. Você estabelece cotas. Eu vou importar tantos milhões de toneladas de carne, ou de soja, ou de milho, então você estabelece cotas. Passando dessa cota, você aí teria uma tributação a respeito desses produtos. Isso é uma forma que a União Europeia está encontrando de limitar a capacidade de produção do europeu a uma quantidade que não vá afetar a sua produção, porque a gente sabe hoje que a economia dos países da Europa, ela é a agricultura altamente subsidiada, né? Mas chega uma hora que o governo também não tem condições de ficar subsidiando o céu é o limite, ele tem que pôr um paradeiro aí, pôr um limite. Então eles estabelecem cotas para exportação, para importação desses produtos. E a gente sabe, né, que o produtor rural europeu ele está muito preocupado com esse acordo, porque ele acha que ele vai perder todo o seu mercado. Não é bem assim, porque o Brasil não tem competitividade nos produtos de valor agregado que a Europa tem. O que o Brasil exporta, ele é uma complementariedade àquilo que a Europa não tem. Só que a contrapartida é o nosso mercado de 200 milhões de habitantes, que tem tudo por fazer. Então, a contrapartida é muito maior do Mercosul. Você pega a Argentina, o próprio Brasil. Então, eu não sei por que a Europa não entende que na área agropecuária não há uma competitividade que vai tirar, né, do europeu a sua capacidade de produção. Eu não tenho dúvida que esse acordo vai ser assinado, porque boa parte dos europeus, da indústria, querem esse acordo que para eles é muito importante. Os preços do trigo neste começo de dezembro têm apresentado movimentos diferentes de acordo com a região nas negociações entre empresas. No Paraná, os valores estão em baixa, pressionados sobretudo pela maior disponibilidade doméstica. Já no Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina, dados do CPEA mostram que as cotações estão mais firmes, sustentadas pelo mercado consumidor. Quanto aos valores pagos aos produtores, foram observadas baixas em quase todas as regiões. A exceção é Santa Catarina. No mercado externo, com a finalização da colheita no Brasil, as exportações foram retomadas em novembro, enquanto as importações recuaram. De acordo com dados da SECEX, mês passado foram exportadas pouco mais de 121 mil toneladas de trigo, o maior volume desde março. Quanto às importações, em novembro chegaram aos portos brasileiros 414.500 toneladas, 22% a menos do que em outubro, o menor volume desde dezembro de 2023. Com oferta menor e melhor qualidade, a banana está mais cara. Confira. Na semana passada, de 1º a 5 de dezembro, na região do Vale do Ribeira, no interior paulista, o preço da banana nanica aumentou 5% em relação à semana anterior. O valor do quilo, de acordo com o CPEA, chegou a R$ 2,92. Já a prata foi comercializada a R$ 3,30, um avanço ainda maior de 11%. Isso porque, além da baixa oferta, já esperada por causa do calendário de colheita, a fruta está com melhor qualidade. A casca, que estava mais escura em decorrência das temperaturas reduzidas de julho a setembro, está melhor, atraindo a demanda. E com a procura maior, o preço também sobe. O preço do etanol hidratado está em alta. O indicador subiu pela 8ª semana seguida. Desde meados de outubro, o preço do etanol hidratado está em movimento de alta no mercado de spot no estado de São Paulo.
Na semana passada, o indicador CPE-Esalq do etanol hidratado fechou em R$ 2,8853 o litro, um aumento de 0,7% em comparação ao do período anterior. Para o anidro, o indicador CPE-Esalq registrou uma elevação de 0,38% no mesmo comparativo e fechou a R$ 3,3128 o litro, valor líquido de impostos, sem PIS e COFINS. De acordo com pesquisadores do CPE, o avanço nos valores do biocombustível tem relação com o aumento na demanda e a diminuição da oferta. Segundo o levantamento da Única, muitas usinas já encerraram a safra 2025-26 na região Centro-Sul. Na atual temporada, 120 unidades já finalizaram as atividades de moagem. No mesmo período do ano passado, eram apenas 70. Essa foi a 8ª semana consecutiva de avanço do indicador CPE-Esalq. Cientistas brasileiros começam a testar uma vacina pré-pandêmica contra a gripe aviária. Pesquisadores do Centro Integrado de Pesquisa Clínica de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan, querem se antecipar a possíveis mutações do vírus e preparar o país para uma eventual pandemia. O Centro Integrado de Pesquisa Clínica de Rio Preto, em parceria com o Instituto Butantan, iniciou os testes de uma vacina contra a gripe aviária. A proposta é desenvolver um imunizante que possa ser produzido em larga escala. Caso o vírus sofra mutações e aumente o risco de transmissão entre humanos. Nesse momento, nós estamos iniciando o estudo da vacina do Butantan, que é uma vacina que vai nos preparar para uma eventual pandemia da gripe aviária. Então, nesse momento, nós vamos estudando voluntários adultos e, posteriormente, voluntários idosos, que vão receber a vacina contra a gripe aviária em 2 doses e nós vamos acompanhar a resposta imune dessa população. A vacina pré-pandêmica contra a gripe aviária está sendo realizada aqui em Rio Preto. O objetivo é se antecipar a uma possível pandemia. Adultos e idosos saudáveis estão participando do estudo. O vírus ele é produzido em grande quantidade, depois ele é neutralizado ou inativado, que a gente chama, que na verdade ele é morto, mas as proteínas do vírus ficam lá e são injetadas no organismo, produzindo a resposta imune igualzinho à gripe que a gente toma todo ano. A gripe aviária é causada pelo vírus influenza, capaz de provocar a mortandade de aves de criação e silvestres. Também pode infectar humanos, mas a transmissão ocorre apenas do animal para a pessoa. Segundo o especialista, a preocupação é que o vírus tenha se adaptado ao longo do tempo, sofrendo mutações. O vírus surgiu há 20 anos na Ásia, restrito lá, uma taxa de mortalidade muito alta. E nesses últimos 20 anos, o vírus tem sofrendo mutações, ele está se adaptando, ele está se transmitindo melhor. O número de casos humanos tem aumentado, o número de casos em aves silvestres que nós já tivemos aqui no Brasil, aves de produção também. Esse vírus está cada vez mais próximo. Então, é um programa que o Butantan está fazendo, mas outros órgãos do mundo estão fazendo de nos preparar para uma possível pandemia. Por isso que essa vacina também é chamada de vacina pré-pandêmica. Desde 2003, mais de 800 infecções humanas por gripe aviária foram registradas pela OMS, com alta letalidade. Nas Américas, há notificações recentes nos Estados Unidos, Equador e Chile. No Brasil, o primeiro registro foi em maio de 2023, em aves silvestres. Todos os casos envolveram animais e não há contágio entre pessoas. Por isso, a vacina pré-pandêmica é uma etapa importante para preparar o país para eventuais emergências. A transmissão da gripe aviária, ela é basicamente feita de aves para aves, de aves para humanos, mas até hoje não tem transmissão de humano para humano de forma sustentada. Então, não é um motivo de alarde, nós não estamos na beira de uma nova pandemia, existe o risco, mas nós não estamos próximos a isso. O que existe nesse momento é uma preparação, nós estamos prontos para caso isso aconteça. Hora de conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. A quarta-feira será marcada por instabilidades na região sul, devido à atuação do ciclone extratropical, que segue se deslocando lentamente para o oceano. No sudeste, as pancadas de chuva continuam.
E o avanço de uma nova frente fria, associada ao ciclone, mantém as instabilidades. E no centro-oeste e norte do país, as pancadas de chuva também seguem ocorrendo. No sul, tempo mais fechado ao longo do dia pela região, enquanto em áreas do oeste e norte do Paraná, há chance de aberturas de sol. No sudeste, o dia já começa nublado em São Paulo, metade oeste e sul de Minas e também no Rio. No centro-oeste, céu mais encoberto em Goiás, Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul. Enquanto no restante do estado, o tempo segue mais aberto. No nordeste, a nebulosidade se concentra no sul do Maranhão e do Piauí, além do oeste da Bahia e na faixa litorânea. Enquanto no restante da região, o sol predomina. E no norte, nuvens mais carregadas em boa parte da região. Enquanto em áreas do Pará, nordeste do Amazonas e norte de Roraima, o tempo segue mais aberto. O ciclone extratropical ainda provoca pancadas de chuva moderadas a fortes em grande parte do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, principalmente na metade leste gaúcha e sul catarinense, onde há risco de temporais, e a situação é de perigo no sudeste do Rio Grande do Sul. No restante de Santa Catarina, além do sul e sudoeste do Paraná, as pancadas de chuva continuam de maneira moderada a forte. As instabilidades continuam em São Paulo desde cedo e ganham força à tarde, principalmente no norte, nordeste, litoral e leste paulista. Em Minas, chove desde amanhã, e à tarde as pancadas de chuva também ganham força pelo estado. E há risco de temporais no sul de Minas, na divisa com São Paulo, além da zona da Mata Mineira, região central e noroeste do estado. Em Minas, chove desde amanhã, e à tarde as pancadas de chuva ganham força pelo estado. E há risco de temporais no sul de Minas, na divisa com São Paulo, zona da Mata Mineira, região central e noroeste do estado, além do interior fluminense. No restante do Rio e no Espírito Santo, chuvas moderadas a fortes. As pancadas diminuem em Mato Grosso do Sul, mas ainda ocorrem no norte, nordeste e noroeste do estado. Em Mato Grosso e Goiás, as chuvas também continuam desde cedo, com potencial para temporais no nordeste de Goiás e na faixa norte de Mato Grosso. No sul do Maranhão, do Piauí e oeste da Bahia, pancadas de chuva moderadas a fortes também seguem ocorrendo, com risco de temporais em algumas áreas. Já na faixa litorânea entre o Maranhão, Piauí, Ceará e também em Alagoas, chove de maneira mais fraca e isolada. E no norte, as chuvas continuam no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, norte do Amapá e sul do Pará, com chance de temporais em algumas áreas. Com o deslocamento do ciclone extratropical, os ventos se intensificam nesta quarta em áreas do centro-sul do país, principalmente na metade leste da região sul, leste, litoral, sul e nordeste paulista, centro-sul de Minas e interior do Rio, com rajadas de vento podendo chegar até os 90 km por hora. E o tempo permanece mais seco pelo interior do Nordeste, principalmente no Piauí, Ceará, sudoeste do Rio Grande do Norte, oeste de Pernambuco e Paraíba, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%. Já em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 22 graus em Porto Alegre, 28 em São Paulo e em Goiânia, 24 em Belo Horizonte, 30 em Cuiabá e em Palmas e 33 graus em Salvador. A suspensão temporária da tramitação da Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras abre caminho para que novas espécies possam entrar ou sair da relação. Na piscicultura, a tilápia conta com todos os mecanismos de licenciamento e monitoramento. Além disso, os empreendimentos são licenciados pelo IBAMA. Para saber mais, eu converso agora com Francisco Medeiros, que é presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR. Bom dia, Francisco. Bom dia para você e para todos que estão aqui conosco, falando um pouquinho sobre o nosso peixe do dia a dia. Pois é, seja sempre muito bem-vindo, você já é de casa. E Francisco, vamos mostrar para todo mundo que está em casa como é que surgiu essa história da tilápia ser possivelmente incluída, como uma espécie invasora e como que isso caiu, para quem trabalha com a piscicultura, porque certamente muitos produtores, inclusive que eu tive a oportunidade de conversar, estavam apreensivos. Exatamente, isso surgiu já há alguns anos, quando o Ministério do Meio Ambiente contratou um instituto ambientalista que chama Horus. Esse instituto tem no seu corpo a maioria
ambientalistas que são contra praticamente quase todas as atividades econômicas. E especificamente aqui no Brasil, contra a tilápia já há muitos anos, fazendo uma série de trabalhos e ações, ou seja, a gente já faz esse combate com ele há muito tempo. Então, uma questão assim bastante ideológica. No governo atual, esse pessoal acabou, como diz assim, tendo bastante força, porque nós temos um governo que tem um revés ambientalista muito forte, e eles acabaram incluindo uma lista que já estava sendo elaborada desde 2009. O que é salutar, porque nós temos uma série de espécies que são efetivamente invasoras, porque o termo aqui não é exótica, é invasor. E quando chegou agora, em outubro desse ano, eles apresentaram a lista e, para nossa surpresa, as principais espécies econômicas da piscicultura estavam todas incluídas, né? E como vocês sabem mesmo, não é só isso, pinos, eucalipto, manga, goiaba, jaca, ou seja, eles incluíram as espécies que tinham importância econômica, enquanto estavam somente naquelas espécies que provocam efetivamente impactos no meio ambiente, tudo bem, aí vieram para um quadro. E isso decorre porque a maioria desses ambientalistas ligados ao Instituto Horus, a especialidade deles é ictiofauna, é peixe. E para eles a maior praga do mundo é tilápia. Então, por isso que se chegou a essa lista. Felizmente, nós tomamos conhecimento e começamos uma ação muito efetiva, rápida, porque se nós não tivéssemos feito isso, só para vocês entenderem, a lista já tinha sido votada, a lista já era oficial hoje. Então, nós fizemos uma movimentação literalmente nacional, em tempo recorde, sensibilizando todas as autoridades, mas em especial aos congressistas. Hoje a gente sabe, inclusive, que a Frente Parlamentar da Agropecuária ela tem uma força política muito grande e, quando bem esclarecida, bem subsidiada, nos contribui de forma efetiva para a manutenção dos nossos negócios e, principalmente, dos nossos empregos. Exatamente. Até por isso o Ministério da Pesca e Aquicultura chegou, inclusive, até a preparar um documento. Como que foi essa relação de vocês, a Peixe BR, com o Ministério? Bom, imediatamente a gente acionou o Ministério da Pesca, mesmo porque é o Ministério da Pesca e Aquicultura, da nossa atividade, né? Aliás, foi o primeiro ato que nós fizemos, foi comunicar ao ministro André de Paula e toda a sua equipe, os secretariados e diretores. E aí eles também começaram a fazer algumas ações, haja vista que pela legislação atual, todos esses impactos deveriam ser um trabalho em conjunto, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Pesca, ou seja, está dentro do mesmo governo, não faz sentido o Ministério do Meio Ambiente tomar uma decisão dessa sem nem comunicar ao Ministério da Pesca. Então, o Ministério da Pesca tomou conhecimento, com o nosso apoio, inclusive, uma série de trabalhos, começou a fazer algumas, vamos dizer assim, algumas observações, e a gente continua contando com o Ministério para que em breve a gente tenha a exclusão. Isso é um detalhe extremamente importante. O Ministério do Meio Ambiente está trabalhando para mudar a classificação de invasora, que tem vários graus de invasora, e isso não atende à nossa demanda. Nós já sensibilizamos o Ministério da Pesca, já falamos do Ministério da Pesca sobre isso, e também ao Ministério do Meio Ambiente. Essa suspensão temporária é como se a gente tivesse, assim, analgésico extremamente forte. Aí você toma um analgésico e fala, agora eu preciso me cuidar para controlar essa enfermidade. Então, nós estamos no efeito analgésico, espero que não precise tomar outro analgésico. E nós que eu falo assim, toda a sociedade e o governo possamos chegar a um consenso. Não faz sentido, e eu acredito, inclusive, que o governo, aí eu estou falando de Casa Civil, o próprio presidente Lula não tem ideia do que está acontecendo, porque não faz sentido você, de um dia para o outro, excluir uma atividade econômica tão importante que é a piscicultura no Brasil. Francisco, ainda fazendo uso da sua analogia em relação ao analgésico, quando você tem que tomar remédio demais, pode ter um efeito colateral, né? E nesse caso, qual seria ou quais seriam os efeitos colaterais? Por exemplo, pode dificultar a abertura de novos mercados, cria toda uma insegurança jurídica, pode ter aumento de custo para o produtor? Olha só, a gente fez uma retrospectiva de onde que surgiu isso. Aliás,
Na sua primeira pergunta, na COP15 que aconteceu no Canadá, o Brasil mais 187 oito países se comprometeram até 2030 erradicar pelo menos 50% das espécies invasoras dos seus países. E agora, há 2 semanas, a ministra Marina assinou uma portaria 1519, que reitera exatamente o mesmo texto lá da COP15, ou seja, compromisso do Brasil, e ela está se comprometendo. O próprio governo federal, e aí o próprio Ministério da Pesca e o Ministério do Meio Ambiente estão falando para a gente, olha, não se preocupem, nós vamos colocar vocês na lista, mas não tem problema nenhum, não vai ser proibido a atividade. Gente, nós não podemos acreditar nisso. Por quê? Porque uma espécie, quando ela é considerada invasora, isso é um compromisso dos países no mundo inteiro. Se ela é invasora, não pode ter fomento. Quando uma espécie é invasora, a maioria dos compliance das empresas, principalmente aquelas que têm protocolo de sustentabilidade, não pode vender insumo nem comprar produto de uma espécie invasora. Imagina uma grande empresa que tem um compliance de sustentabilidade muito rígido, aparece no seu relatório que está comprando uma espécie invasora, independente do que seja. Então, o próprio setor vai desidratar. E o mais importante, né? Nós temos, vamos falar da tilapicultura, que as cooperativas no Paraná, que são a base dessa atividade, imagine o impacto que isso acontece, porque as cooperativas imediatamente suspendem novos investimentos e gradativamente vão mudando sua plataforma. E lembrando, mais uma vez, 98% dos produtores de tilápia do Brasil, segundo o IBGE, ou seja, um órgão federal, é de pequenos produtores. E o que vamos fazer com isso aí? Então, espécie invasora, nós, independente da classificação, nós não aceitamos. A gente tem que fazer a exclusão, porque uma espécie invasora, quando você precisa cultivar, existe uma série de protocolos e procedimentos que têm que ser adotados, que acabam inviabilizando para o pequeno e médio produtores. Aliás, essa é uma medida de exclusão do pequeno produtor e do médio produtor. Quem vai conseguir atender a demanda serão somente os grandes produtores. E pelo que a gente observa do governo atual, essa não é a política do governo de exclusão de pequenos. Então, eu acho que falta esclarecimento dentro do próprio governo sobre efetivamente essa ideia da ministra Marina da Silva. E eu falo ministra Marina da Silva porque essa última portaria 1519 foi assinada por ela, é uma portaria do gabinete da ministra, então não pode alegar desconhecimento. Pois é, então veja, ainda existe por todo esse panorama que você trouxe para nós a importância de realmente não apenas suspender, mas excluir definitivamente, porque é um setor que tem feito inclusive muitos investimentos, tanto que a gente melhorou muito a nossa produção, a nossa qualidade e a nossa exportação, apesar desse momento complicado com os Estados Unidos. Esse é um quadro assim, extremamente interessante. Hoje nós somos o 4º maior produtor do mundo. Deveremos chegar a 2030 como o 3º ou o 2º maior produtor, porque a nossa taxa de crescimento é superior. Já somos, em termos de fresco de tilápia dos Estados Unidos, o 2º maior exportador. Quando se fala de tilápia de uma maneira geral, já somos o 3º maior exportador. Porque quando o negócio é agronegócio, a gente é extremamente competitivo. E aí isso também acaba impactando nos diversos mercados. Hoje, os Estados Unidos é o nosso principal mercado, estamos, inclusive, olha só, nós tivemos uma redução de 50% nas exportações, mas continuamos exportando, inclusive bancando essa conta, porque acreditamos que esse mercado volta. Agora, o melhor de tudo, que essa é a notícia para 2026, 2027, a gente vai abrir no próximo ano uma série de novos mercados. O principal risco nosso realmente não é o tarifaço, não é o mundo. O nosso principal risco hoje é a regulação interna, como essa lista do Ministério do Meio Ambiente, que nós acreditamos que ela é temporária, mas pela mobilização política que nós fizemos, hoje eu estou em Brasília, estamos em reunião desde ontem e até amanhã, continua tendo reuniões no Senado e no Congresso, inclusive foi convocada a ministra, ela está de licença, mas virá para o Senado amanhã o secretário executivo, mais a
Dá a explicação. Então, a mobilização é grande e nós esperamos que em breve teremos a notícia definitiva de retirada de exclusão. Mas, podemos passar o final de ano tomando um vinhozinho sem se preocupar com dor de cabeça. Até fevereiro nós garantimos. Isso é importante, né? Ter esse diálogo, essa abertura de diálogo, levar informações do setor, trazer esse panorama, o setor unido e tendo esse acesso ao governo. Acho que é uma estratégia importante, que inclusive foi usada já por outros setores, para levar a informação também para os Estados Unidos. A gente fica esperando realmente que isso aconteça também, uma possível queda do tarifaço em relação à piscicultura brasileira por parte do Donald Trump, do governo do Donald Trump, porque a gente sabe da importância desse mercado. Agora, realmente, essa informação que você trouxe para a gente sobre a abertura de novos mercados é aquela história de um momento mais complicado, quando uma porta se fecha, talvez seja a grande oportunidade de a gente abrir outras portas e, quiçá, melhores. Exatamente, porque nós estávamos vendendo o melhor do nosso produto, o prêmio do nosso produto, ou seja, a picanha, né? O nosso filé mignon. Mas agora a gente vê que existe muito mais mercado, as empresas já estão se adaptando para esses novos mercados e nós sairemos dessa crise com relação às exportações muito mais fortalecidos. O ano que vem você vai se surpreender pelas vezes que eu virei aqui para falar das nossas exportações e principalmente do crescimento do produto no mercado interno. Francisco, e claro que a gente vai estar sempre aqui de portas abertas para você que sempre traz uma mensagem otimista, sempre fala, inclusive de assuntos complicados com um sorriso no rosto, isso é muito bom. E claro que a gente está sempre aqui de portas abertas para você, para Peixe BR, para a piscicultura brasileira. Muito obrigada pelas informações, um bom dia para você e até a próxima. Olha, eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com o setor do agronegócio, em especial da piscicultura. E podem ter certeza, a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar crescendo. Um bom dia para todos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.